Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 335º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Zacarias, capítulo 3, livro de Salmo, capítulo 126 e o livro de Atos, capítulo 10, dos versículos 1 a 33. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Zacarias, capítulo 3. A quarta visão, o sumo sacerdote Josué. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás que estava à direita de Josué para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram, na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Amém. Compreendendo o livro do profeta Zacarias, capítulo 3, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 10. A primeira mensagem de Ageu, conforme Ageu 1, versículos 1 a 11, e o chamado de Zacarias ao arrependimento, conforme Zacarias 1, versículos 1 a 6, são provas de que a maturidade espiritual do remanescente judeu era muito baixa. A maioria dessas pessoas havia nascido na Babilônia, onde tinham poucos exemplos e escassa instrução religiosos a seguir para alimentar sua adoração ao Senhor. Além disso, as circunstâncias difíceis em sua terra testava muitíssimo sua fé, por isso, eles precisavam ser purificados.
Compreendendo o versículo 1, Zacarias, à semelhança de outros profetas bíblicos, descreve uma cena de tribunal onde Josué é o réu, Deus assume o papel de juiz, Satanás atua como promotor de acusação e Jesus Cristo é como advogado de defesa. Cabe ao Salvador defender o povo de Deus diante do trono do Senhor, conforme 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. A palavra hebraica Satan, literalmente o Satanás, significa adversário ou acusador e se refere ao inimigo que resiste à obra e ao povo de Deus. Satanás tem acesso ao trono de Deus, conforme Jó, capítulo 1 e capítulo 2, onde ele acusa o povo escolhido pelo Senhor, referência a Apocalipse 12, versículo 10. Quando o diabo nos fala sobre Deus, ele profere mentira, mas quando fala com Deus a nosso respeito, o inimigo diz a verdade. Deus, um juiz justo, tem um trono de justiça. Sabendo disso, Satanás apontou a contaminação de Josué, que simbolizava a corrupção do país, e insistiu em que um Deus santo punisse seu povo pecador. Aquele parecia ser um caso em que não havia argumento de inocência ou chance de defesa, se não fosse um fator, a graça de Deus. Exposição bíblica dos versículos 2 a 5. O atual ministério de Cristo no céu é duplo. Ele é o nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós e nos dando a graça de que necessitamos para a vida e o serviço aqui na terra, conforme Hebreus 4, versículos 14 a 16 e capítulo 13, versículo 20 a 21. Ao mesmo tempo é nosso advogado, representando-nos diante do trono do Altíssimo quando pecamos. Referência a 1 João capítulo 2, versículos 1 a 2. Não devemos ter a ideia errada de que o Pai anseia por nos punir e o Filho implora a Ele para que mude de ideia, pois não é assim que as coisas acontecem. O Pai e o Filho nos amam e querem o melhor para nós. No entanto, Deus não pode ignorar nossos pecados e ainda ser santo. Compreendendo o versículo 2, o Senhor repreendeu Satanás com base em sua graça eletiva. Ele escolhera Jerusalém e a nação judaica por amor e graça, conforme Deuteronômio 7, versículo 7 a 11, Salmos 33, versículo 12 e capítulo 132, versículo 13. Com efeito, Deus não as escolheu por causa de suas boas práticas, como, pois, as condenaria pelas más obras que cometeram. Exposição bíblica dos versículos 6 e 7. Josué e os sacerdotes, como ele, não foram postos à prova. Eles foram purificados e restaurados ao serviço. O Senhor deu um cargo a Josué, pois a purificação e a restauração espiritual sempre envolve responsabilidade, mas a continuação de seu serviço dependia de sua fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Fica a lição: servir ao Senhor é um privilégio que nunca devemos tomar como garantido. Trago a exposição bíblica dos versículos 8 a 10. Este memorável anúncio para Josué e os sacerdotes se foca em Jesus Cristo e apresenta 3 diferentes imagens da vinda do Messias: o sacerdote, o renovo e a pedra. Zacarias diria mais sobre o sacerdote em capítulo 6, versículos 9 a 15. O renovo é uma imagem do Messias encontrada com frequência nos profetas, conforme Isaías 11, versículo 1 e versículo 2, e também Jeremias 23, versículo 5 e capítulo 33, versículo 15. A pedra é uma outra imagem do Salvador encontrada constantemente nas Escrituras e revela diversos aspectos de seu ministério, entre eles o de que o Messias é a pedra angular, referência a Salmos 118, versículo 22 e 23 e Mateus 21, versículo 42. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Zacarias, capítulo 3, trago o versículo 9. Os 7 pares de olhos sobre a pedra provavelmente fazem menção à onisciência de nosso Senhor. Referência a capítulo 4, versículos 10.b e Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 126. Consolo para os que choram. Cântico de peregrinação.
Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 126, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Quando a rebelião de Israel se tornou tão terrível a ponto de a terra ser contaminada, Deus tirou os israelitas da terra e os enviou à Babilônia por 70 anos. Agora, eles haviam sido libertados e não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. Sim, eles sabiam que Isaías e Jeremias haviam prometido este segundo êxodo, mas era bom demais para ser verdade. Durante longos anos de espera, eles alimentaram o sonho de voltar para casa e agora o sonho se tornava realidade. Deus, em sua graça, os perdoou, conforme Isaías 40, versículos 1 e 2, capítulo 44, versículos 21 a 22, e eles experimentaram um novo começo. A exposição bíblica dos versículos 2.b ao versículo 3. As nações circunvizinhas, dentre as quais algumas que odiavam Israel, ficaram completamente impressionadas com este acontecimento e confessaram abertamente que o Deus dos judeus havia feito grandes coisas por seu povo. Os israelitas responderam que, de fato, ele havia feito grandes coisas por eles e deram a Deus a glória por isso. Essa deveria ser a confissão de todo cristão e de toda a igreja local. A exposição bíblica dos versículos 4 a 6. Em sua aliança, Deus deu a promessa de uma alimentação adequada para o povo, conforme Deuteronômio 28, versículos 1 a 14. E quem estava plantando as sementes estava reivindicando essa promessa. É agradável ao Senhor quando regamos com nossas lágrimas a semente da palavra que plantamos. Não podemos colher se antes não plantamos a semente. E a semente deve ser regada com nossas lágrimas e nossas orações. Algumas bênçãos Deus envia repentinamente, conforme Salmos 126, versículos 1 a 3. Outras vêm com o tempo, conforme versículo 4. E ainda outras vêm enquanto pacientemente semeamos e choramos, conforme Tiago 5, versículo 7. Mas a promessa de Deus é segura. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Referência a Gálatas 6, versículo 9. E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 126. Eu trago o versículo 4 para encerrar este estudo. Se o Senhor não mantivesse sua aliança e enviasse as primeiras e as últimas chuvas, não haveria colheitas e o trabalho deles teriam sido em vão. Cada gota de chuva era algo pequeno, mas quando caía na terra, era a promessa de vida. Como é gracioso da parte do Senhor enviar chuvas de bênçãos, conforme Ezequiel 34, versículo 26, para seu povo. Como é importante que o povo de Deus ore pedindo a bênção dele e se prepare para recebê-la. Aleluia! Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 10, dos versículos 1 a 33. O centurião Cornélio. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse:
As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Pedro tem uma visão. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Os enviados de Cornélio chegam a Jope. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: Faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 10, dos versículos 1 a 33. A mudança neste capítulo é essencial ao livro, pois registra a salvação dos gentios,
Vemos Pedro usando as chaves do reino pela terceira e última vez. Ele havia aberto a porta da fé para os judeus, conforme capítulo 2, e também para os samaritanos, conforme capítulo 8. Aqui, ele seria usado por Deus para trazer os gentios à igreja, conforme Gálatas 3, versículo 27 e 28, Efésios 2, versículos 11 a 22. Isso aconteceu por volta de 10 anos depois do Pentecostes. Exposição bíblica dos versículos 1 a 22. Antes de salvar os gentios, Deus separou Pedro para trazer a mensagem e preparou Cornélio para ouvi-la. A salvação é uma obra divina da graça, mas Deus operou por meio de canais humanos. Os anjos podem entregar mensagens do Senhor para homens e mulheres perdidos, mas não podem pregar o evangelho a eles. Esse privilégio e essa responsabilidade são nossos. Exposição bíblica dos versículos 1 e 12. A diferença entre Cornélio e muitos religiosos hoje é que ele sabia que sua devoção religiosa não era suficiente para salvá-lo. Muitos religiosos hoje estão convencidos de que seu caráter e boas obras vão levá-los ao céu, e eles não têm noção de seu pecado ou da graça de Deus. Em suas orações, Cornélio pedia a Deus para mostrar-lhe o caminho da salvação. Aleluia! Referência capítulo 11, versículos 13 a 14. Compreendendo o versículo 2, o Salvador que está à procura, conforme Lucas 19, versículo 10, encontrará o pecador que o busca, conforme Jeremias 29, versículo 13. Deus responde a cada oração que está à procura de algo. É por isso que nós, como filhos de Deus, devemos obedecer à sua vontade e compartilhar sua palavra. Nunca sabemos quando nosso testemunho de Cristo será exatamente aquilo pelo qual alguém estava esperando e orando. Exposição bíblica dos versículos 7 e 8. Deus enviou um anjo para instruir Cornélio e, em perfeito estilo militar, o centurião obedeceu imediatamente. Mas por que ele foi enviado a Pedro, que estava em Jope, a cerca de 50 quilômetros, se Felipe, o evangelista, estava em Cesareia, conforme capítulo 8, versículo 40? Vamos lá para a resposta. Por quê? Fora a Pedro e não a Felipe que haviam sido dadas as chaves. Deus não apenas opera na hora certa, mas também opera por meio do servo mais apropriado para a tarefa, e ambos são essenciais. Exposição bíblica dos versículos 9 a 14. Deus usou uma visão sobre alimento para ensinar a Pedro que os gentios não eram impuros. O apóstolo estava com fome, e uma visão sobre alimento certamente falaria a sua condição. Além disso, a distinção entre alimentos impuros e puros era um grande problema entre os judeus e gentios naquela época. Na verdade, os amigos cristãos de Pedro criticavam-no por comer com os gentios, conforme capítulo 11, versículos 1 a 3. Deus usou essa regra centenária, conforme Levítico 11, para ensinar a Pedro uma importante lição espiritual. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 10, dos versículos 1 a 33, trago o versículo 28. O fato de Pedro ter permitido aos gentios se hospedarem com ele é mais um indício de que as paredes estavam vindo abaixo. Pedro selecionou 6 cristãos judeus para irem com ele como testemunhas, conforme capítulo 11, versículo 12, 3 vezes mais do que número oficial necessário. Viajar quase 50 quilômetros entre Jope e Cesareia levaria pelo menos 2 dias. Quando Pedro chegou, ele descobriu que Cornélio havia reunido parentes e amigos para ouvir a mensagem de vida eterna. Ele era uma testemunha antes mesmo de tornar-se cristão. Aleluia! As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.